Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou o Cassiano e hoje vamos resolver mais um desafio do LeetCode aí. É o 206, o Reverse Linked List. Então vamos nessa, né? Ela é uma questão fácil, né? Mas uma questão fácil. Mas como eu sempre gosto de dizer, não sempre, né? Mas essa questão, ah, apesar dela ser relativamente fácil, uma vez que você entende ela, né? Ela vai envolver recursão e você realmente dominar a recursão não é uma coisa tão simples, né? Você entender ali por cima como é que funciona é relativamente fácil, mas você realmente dominar e entender como isso funciona não é extremamente simples, não é tão trivial assim. Então, quero fazer esse disclaimer para te deixar tranquilo, se você não entender de primeira ou se você não conseguir resolver essa questão, caso você tente fazer ela antes de ver a resolução, né? Fica tranquilo e continue estudando. Não é assim trivial de dominar, tá? Mas enfim, dito isso, dado o head, né? Quando eles falam head é o nó principal, né? O primeiro nó, né? É a lista em si, né? De uma lista linkada, né? Reverta a lista e retorne a lista revertida. Então, é um enunciado bem simples e o objetivo também é bastante simples. Então, se você tem um input de uma lista, né? Que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, você tem que retornar 6, 5, 4, 3, 2, 1. É isso, não tem muito o que explicar sobre o que isso quer dizer. Então, se você quiser tentar parar agora e resolver, fica à vontade, super recomendo. Como eu te falei, se você não conseguir, fica tranquilo. Volta aqui e a gente vai vendo junto. Essa é uma questão perguntada pela Bloomberg, Microsoft, Amazon, Facebook, Apple, NVIDIA, algumas outras também, mas os outros reportes são bem poucos, então tudo isso eu pego o Google Code, né? Então vamos lá. A gente tem essa lista, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e quando a gente trabalha com recursão, a primeira coisa que a gente tem que ter em conta é o caso base, né? O que é o caso base? O caso base de um algoritmo de recursão é quando que a gente vai fazer essa chamada recursiva parar, porque senão a gente entra em um loop infinito ou vai dar algum erro no código, né? Tem que existir algum cenário um cenário programado por você, né? Onde isso pare. E no nosso caso aqui, a gente quer chegar no final da lista, né? A gente quer chegar lá no 6 para a gente retornar o 6 e aí reverter a lista, né? Então, programaticamente falando, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai verificar se o próximo nó do nó que a gente está no momento, ele é nulo. Se ele for nulo, a gente chegou no final da lista. Eu vou mostrar passo a passo, né? E essa condição vai fazer bastante sentido. Então, esse é o primeiro passo, né? Vamos ter que chegar lá no final da lista, usando recursão nesse algoritmo. Então, a gente vai estar aqui no 1 e a gente vai perguntar o seguinte: o próximo nó que o 1 está apontando é nulo? Não é nulo, né? É o 2. Então, a gente vai para o 2. E aí a gente vem, o próximo nó que o 2 está apontando, ele é nulo? Não. Nós vamos para o 3. E assim nós vamos seguindo, né? Vamos seguindo, até que a gente chega no 6. Né? O próximo nó que o 6 está apontando é nulo? É, né? Não tem nada depois dele. Então, o que é que a gente faz aqui? A gente chega no caso básico e a gente vai retornar o nó, tá? O nó nesse algoritmo ele vai ser sempre tratado como head, mas poderia chamar de nó, porque a função chama de head, né? Então a gente vai chamar de head aqui, mas é o nó, né? Que significa que a gente está retornando o ponteiro para 6, né? Então, a gente voltou para o 5, chegamos no nosso caso base, agora a gente volta a execução para o 5. E aqui são dois passos que a gente vai executar sempre a partir de agora que vão reverter essa lista de uma forma mágica. Que é o seguinte: o primeiro passo que você vai fazer, você vai apontar o head.next.next para o head. Opa, meio complicado, não? Mas se você parar para entender aqui, é razoavelmente simples. Quem que é o head? É o 5. Quem que é o next dele? É o 6. Quem que é o next do 6? Por enquanto é ninguém. Então a gente está dizendo que o próximo cara, o próximo nó que o 6 está apontando é meu nó atual, né? Porque o head é meu nó atual. Então a gente vai ter uma configuração de lista nesse momento mais ou menos assim. Só que a gente tem um problema, né? A gente fez o 6 apontar para o 5, que é um bom primeiro passo, só que a gente não pode deixar o 5 apontando para o 6, senão a gente vai entrar em um loop infinito aqui, né? O 5 aponta para o 6, o 6 aponta para o 5, o 5 aponta para o 6, o 6 aponta para o 5, né? Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai dizer que head.next é igual a nulo, ou seja, o próximo elemento do nosso 5 é igual a nulo. E, magicamente, isso resolve todos os problemas da nossa lista se a gente executar esses dois passos a toda iteração que for acontecer. Então, a gente terminou aqui, nós vamos retornar o 6 junto, né? A gente só trocou as posições, mas a gente está sempre retornando o 6, que agora é o primeiro nó, né?
Então a execução do 5 acabou, a gente vai acabar voltando para o 4 e a gente executa a mesma coisa, olha só. O próximo nó do 4 é o 5. Quem que vai ser o próximo nó do 5? O 4. E aí depois a gente remove a linkagem do 4 para o 5, o 4 fica sem ter... Desculpa, o 4 fica sem ter próximo. Só que a gente já vai resolver isso aqui na próxima iteração, quando a gente voltar para o 3. Então a gente faz o próximo, que é o 3, apontar para a gente. Então aponta para o 3 e removemos o apontamento do 3 agora. Repetimos a mesma coisa para o 2. Repetimos a mesma coisa para o 1. E olha só, a nossa lista está invertida. E todas as chamadas retornaram o número 6. Então a gente só precisa retornar o 6, porque uma lista ligada ao 6 vai apontar para o 5, que aponta para o 4, para o 3, para o 2, para o 1. Então, magicamente, a gente acaba tendo essa lista, que é a resposta que o enunciado espera, né? E está aqui um código em JavaScript, tá? Para vocês. Então, vou tentar ir parte a parte nele aqui. Esse primeiro if é para a gente verificar o nosso caso base, né? Essa verificação do head aqui é porque pode ser que venha uma lista vazia, né? E aí a gente retorna a lista vazia. É só para isso. Mas ela não tem um significado no nosso algoritmo. É só uma verificação de edge cases, né? Então a gente verifica aqui, né? Se o head for nulo, né? Se não existir, a gente retorna ele. Né? Então a gente estaria retornando o 6 aqui, né? Por exemplo, né? Então o que acontece? A gente entra aqui no reverse, ele vai chamando, até que a gente vai chegar no 6, né? E vai retornar o 6 aqui, né? Então a gente entra na próxima linha. Então a gente vai fazer aquelas duas coisas que eu tinha falado, né? O head.next aponta para o head. Então pensa assim, eu estou no 5 aqui agora, né? E aí eu vou fazer com que o 6 aponte para mim, né? Eu sou o 5 e agora eu que sou o 5 vou apontar para ninguém, né? E aí eu retorno o reversed, que é o próprio 6. Aí eu volto para o 4, e aí a mesma coisa, o 4 vai estar apontando para o 5, aí troco os ponteiros, e num passo de mágica, com esse código bem pequeno, a gente resolve a questão. Essa é uma questão de tempo e espaço linear, significa que ela escala bem bacana. E, bom, acho que é isso. Eu vou deixar linkado aqui no card um outro vídeo que trata de recursão, foi o último vídeo que eu gravei. Inclusive, ele é trabalho em cima de uma árvore binária. E é isso, se você gostou, pode deixar o like, eu agradeço. Poder deixar sua inscrição se não for inscrito, comentário, qualquer dúvida, sugestão, crítica. Enfim, estamos aí. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Valeu, falou!